Tá, ok, vamos lá. Inicialmente não era meu plano fazer um vídeo sobre isso, até porque é um caso de um crime. As pessoas que cometeram isso são criminosos. Mas como é minha função relatar isso pra vocês e pra quem deseja buscar isso com uma opinião não tão enviesada, vamos lá. Se você não anda morando debaixo de uma pedra nesses últimos dias, ou se você não é muito antenado com as notícias do mundo exterior, basicamente recentemente começou quase que uma onda de violência da esquerda contra a direita. E tudo começou com o assassinato de uma guria que era uma ucraniana que estava refugiada nos Estados Unidos. Ela trabalhava como atendente numa pizzaria. E às 8 horas da noite ela decidiu voltar para casa dentro de um metrô. Ela não usava nenhuma roupa provocativa, ela não falou com ninguém. Ela estava simplesmente com uma calça comprida, um moletom grande, mexendo no telefone dela, quieta, de cabeça baixa, quando ela foi abordada por um cara negro, de dread, completamente psicótico, que começava a repetir a seguinte frase: eu vou pegar aquela branquela, eu vou pegar aquela branquela, eu vou pegar aquela branquela. E sem perceber nada, ela não olhou para nenhum dos lados, ele começou a golpear ela com a faca diversas vezes. Eu não posso passar o vídeo aqui, obviamente, porque senão meu canal vai pro ralo. Mas no vídeo dá pra você ver que começa a escorrer bastante sangue. E ele golpeia ela várias vezes, mano. É sério, parece que ele tá lançando um combo de Street Fighter. Ele começa a bater nela e ele não para. Até que por fim, quando ela já não tem mais nada pra sangrar, ele simplesmente joga a faca no chão e sai andando. E antes de eu continuar comentando a outra notícia, é bizarro você pensar que duas coisas. A galera tava escutando isso do lado dela e ninguém fez nada, mano. Ninguém chegou e deu um cocão no maluco, ninguém nem chamou a polícia, cara. O cara simplesmente pegou e desviveu a mina e não aconteceu nada. Ele saiu, repetindo a frase: eu peguei aquela branquela, eu peguei aquela branquela. Saiu pela porta com a mão sangrando. E, cara, não aconteceu nada. Isso pra mim é completamente bizarro, mano. Assim, não me interessa se o cara é de esquerda, se o cara é de direita, se o cara é o presidente, se o cara é o dono do morro. Irmão, como é que você vê alguém sendo esfaqueado na sua frente? Não faz nada, cara. Mano, sei lá, velho. Os Estados Unidos são bizarros. E aí, não satisfeito, a mídia não quis comentar o caso, ele não tomou repercussão. Aliás, minto. Ele só tomou repercussão porque o Elon Musk comprou o Twitter. Ele disse que queria fazer uma plataforma não. Ih, cara, ele disse que queria fazer uma plataforma sem viés político. E graças a isso, essa notícia conseguiu tomar corpo, tomou visibilidade. E a galera foi atrás de saber quem que era esse maluco, mano. Ele já era filho de um ex-presidiário, que agora não é mais ex, né? Que ele também tá preso. E, mano, ele tinha sido solto 14 vezes, rapaziada. 14 vezes. Algum juiz, inclusive esse juiz que soltou ele 14 vezes, era negro. E não só isso, como ele já tá sendo. Ele já foi afastado do cargo dele. Ele soltou esse maluco 14 vezes, cara. E obviamente, com a repercussão toda dessa notícia, o próprio presidente dos Estados Unidos pegou e falou que achava isso um absurdo, que ele esperava que o julgamento desse cara fosse rápido, e já foi decidido que a pena desse cara vai ser a pena de morte. Ele vai morrer pelo que ele fez. E assim, acho que já tava até na hora, porque gastou o cara matar 14 pessoas pra decidirem que ele tinha que morrer. Onde já se viu isso, mano? Isso é completamente bizarro. E aí, o que que uma notícia tem a ver com a outra? Vamos lá, o pessoal não queria que essa notícia tomasse corpo porque se tratava de um cara negro matando uma moça branca. E isso vai completamente contra a ideologia da esquerda, de vitimismo e etc. Só que aí na mesma semana onde rola esse caso dessa ucraniana que foi desvivida por esse cara, rola também o tiroteio dentro de uma universidade de Utah do palestrante Charlie Kirk, que eu também não conheci ele, eu confesso pra vocês, eu fui descobrir agora, mas parece que ele é uma figura extremamente influente. E foi ele que ajudou o Donald Trump a ser eleito esse ano. Então parte do ódio da galera vem disso, mas também parte do reconhecimento que ele tem vem graças a isso. Que ele simplesmente ia nas universidades discutir com estudantes
a maior parte predominante era de esquerda, mas às vezes pessoas de direita também que não concordavam com a opinião dele iam lá conversar. E obviamente era pior do que aqueles debates do um treinador contra 30 gordos ou um CEO contra 30 demitidos. Porém, nesses debates ele apresentava fatos concretos e jantava o pessoal no argumento. Cara, era simplesmente bizarro. Eu vi uns vídeos aqui antes de eu vir aqui no microfone gravar. E era uma coisa tipo assim, o cara, mas eu não concordo que a universidade tinha que não funcionar para imigrantes. Aí o cara falou, tá, então você tá querendo dizer que o meu dinheiro, o dinheiro de imposto público que nós todos pagamos, tem que servir para pessoas que não são americanas e não pagam impostos estudar. E aí o pessoal vai discutindo a partir disso, mas é uma discussão até um pouco interessante. Levantam pontos e questões pertinentes. Mas enfim, ele tava lá nessa universidade de Utah, e enquanto ele tava discutindo alguma coisa, ele é baleado no pescoço. E no vídeo também sai sangue pra caramba. Eu não posso mostrar isso aqui, apesar de eu querer que vocês saibam dessa notícia, porque isso é inadmissível, isso é completamente bizarro. Eu acho que independente da opinião da pessoa, a gente nunca deve recorrer à violência. E obviamente a violência vai gerar mais violência e agora o mundo vai pro caralho. Tem um ditado, né, famoso que chama olho por olho, dente por dente, vida por vida. Mas aí tem a contraparte desse ditado, que é em olho por olho que todo mundo fica cego. E aí, cara, no vídeo ele é baleado, escorre um pouco de sangue, e pelo jeito que o tiro foi, já dava pra ver que ele não ia sobreviver. E obviamente ele não sobreviveu. Um dia depois a empresa dele, que chamava America's Turning Point, a empresa dele comunicou o falecimento dele. E novamente, isso levantou outro debate, que foi a violência da esquerda contra a direita, de como que você chama alguém da direita de radical, sendo que esses casos que acontecem geralmente é da esquerda com a direita. No caso, foi o questionamento que foi levantado. E outro fato interessante, galera, esse cara, o Charlie Kirk, ele era um pai de família. Ele era casado, ele tinha uma esposa e ele tinha 2 filhos. Isso deixa a notícia ainda mais brutal, porque vão ser 2 crianças que vão crescer sem um pai. São 2 crianças que vão crescer perpetuando ainda mais esse ciclo de violência entre esquerda e direita. E com razão, né, mano? O pai delas foi tirado delas simplesmente por opinar. E não, ele não atacava ninguém, ele opinava. Ele ia, montava a barraquinha dele nas universidades e opinava. E o cara foi morto por ter uma opinião diferente. Ah, e outra coisa que eu esqueci de comentar, um fato engraçado. A ucraniana que foi jogar no Vasco, ela tinha uma bandeira de Black Lives Matter no quarto. E cara, se o karma não é uma vadia ingrata, eu não sei o que é, de verdade. E aproveitando todo esse ensejo dessa violência esquerda e direita, a gente já pode conectar isso com o Nepal, cara. O que tá rolando no Nepal, guys, é simplesmente o ápice. É o que nunca deveria acontecer em nenhum caso, a não ser do maior desrespeito do governo com a população. Pra quem não tá sabendo, o Nepal é um país menor do que o Acre. E lá, basicamente, resolveram banir as redes sociais. Não tinha TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, nada lá. E a geração Z, o pessoal mais novo, ele foi pras ruas protestar. Acabou que esse protesto ficou um pouco mais acalorado e a polícia teve que intervir. Só que a intervenção da polícia foi brutal. 19 pessoas foram mortas. E isso causou completamente uma revolta na população, que foram às ruas. Só que pelo Nepal ser um lugar pequeno, eles não podiam fazer igual Brasília fez, criar uma cidade no meio do nada afastada para os políticos viverem. Não, mano. Cara, eles foram atrás de todas as figuras políticas importantes, uma por uma, e açoitaram eles, cara. Tem um vídeo do ministro das Finanças, ministro da Economia, perdão. Cara, pegaram, tiraram a roupa dele, deixaram ele só de cueca, jogaram ele no rio, e os caras estavam espancando o ministro da Economia do país, no rio. E enquanto ele estava sendo espancado, foram na casa dele e atearam fogo na esposa e na casa. Cara, eu sou contra a violência, mas caralho. Mano, nunca tire o WhatsApp, nunca tire o pão e circo da população, né, mano? Eu acho que é essa a lição que a gente consegue tirar desse caso. E a violência ainda tá acontecendo lá, mano. Estão fazendo diversos protestos, estão ateando fogo em tudo quanto é canto. Não sei o que vai sobrar do país, ou se vai sobrar Nepal pra ser governado.
Mas esses 3 casos de violência servem pra mostrar o quão polarizado o mundo tá, cara. Eu acho que independente se você é de esquerda ou direita, a gente tinha que manter pelo menos um nível. Até porque, cara, podem ter certeza que, principalmente essas 2 notícias, da ucraniana e do Charlie Kirk, vão ser usados como pretexto do presidente Trump para fazer outras medidas e sanções ainda mais extremistas. E, cara, a gente tá pra presenciar o início de uma guerra civil, mano. Muito provavelmente isso vai sim ser um estopim pra uma guerra civil. A situação tá piorando bastante. E outra coisa bizarra, cara, tem gente comemorando a morte desse cara no Twitter, falando graças a Deus ele foi direto pro colinho do capeta. Porra, aí teve outro que comentou, nem o Vasco vai querer esse cara. Rapaziada, eu não sei de verdade o que vai ser do nosso mundo. Eu não sei se sobra alguma coisa depois disso também, de verdade, cara. Isso é bizarro. Nós estamos perdendo o tato. Sei lá, cara, daqui pra frente é só pra trás. Mas deixa aqui nos comentários, mano, se você é de esquerda, se você é de direita. Se você é de direita, você concorda com a retaliação. Se você é de esquerda, você concorda com o que fizeram com o Charlie, com a ucraniana. Você concorda com toda essa mídia enviesada que não quer que certas notícias vão ao ar por se tratarem de minorias. Deixa aqui nos comentários, vamos fazer uma discussão. Uma discussão educada, tá, guys? De preferência. Mas eu sei que no final vai terminar todo mundo em soco. Bom, eu sou o Nox, seu grande apresentador. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.